O governo federal planeja apresentar nos próximos meses um projeto de lei para alterar a Lei de Acesso à Informação e mudar o trecho que hoje permite que seja imposto um sigilo de 100 anos sobre informações. Só que a nova redação, do jeito que foi enviada à Casa Civil, não torna públicas informações a respeito de gastos e compromissos da primeira-dama Janja da Silva. Rodrigo Constantino, hoje conosco, nesta quinta-feira. Consta, seja bem-vindo, muito boa noite. O governo aí vai tentar emplacar um projeto para incluir a Janja na lista de 100 anos de sigilo. Vale lembrar que a Janja tem gabinete no Planalto, exerce influência, inclusive com a indicação de nomes para assumir cargos neste governo, opera o celular do presidente Lula, age como se tivesse cargo público, mas não quer participar, se recusa aí a responder pedidos sobre transparência, sobre a agenda da primeira-dama. Consta, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Silvio Navarro, toda a nossa audiência. Pois é, né? Poder como o da Janja, acho que no continente todo só há um paralelo, Evita Peron, né? Que o ditador Peron, populista de esquerda, acabou tentando transmitir para ela o poder que ele tinha na marra, digamos assim. Não tem um voto, não representa absolutamente ninguém, mas despacha, tem gabinete, faz viagens semi-oficiais, dá pito em ministro e tudo isso sob um baita sigilo, que é, obviamente, um estelionato eleitoral. Todo mundo lembra do que Lula prometeu naquela campanha e naquele debate que teve na Rede Globo. Ele olhou e disse que só quem deve muito pode desejar manter tudo sob sigilo, como fazia Bolsonaro. O sigilo se expandiu durante esse governo e incluiu aí a primeira-dama que, repito, age como se fosse uma toda poderosa ministra. Isso é a cara do PT, Paula, que confunde desde sempre o que é governo do que é partido e o que é governo do que é Estado. No final das contas, tudo, governo e até mesmo as instituições de Estado, existem na cabeça deles para servir ao partido, que, por sua vez, é um dos mais centralizados do país todo e existe, em essência, para atender aos anseios de uma única pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. O governo Lula, então, planeja apresentar um projeto para ampliar a lista de sigilo de 100 anos, inclui aí a agenda da primeira-dama Janja da Silva, mas deixa eu trazer aqui, inclusive, a reportagem do Globo, outras informações que já foram negadas pelo governo federal, este mesmo que criticava o governo anterior em relação a sigilo. Por exemplo, imagens do 8 de janeiro. Em 2023, a presidência se recusou a divulgar imagens das câmeras de segurança do Planalto. Outra, comida e helicóptero. O governo Lula já negou acesso a pedido de divulgação de dados de uso de helicóptero presidencial e também com a alimentação do Palácio do Planalto. Outra, a declaração do ministro. No ano passado, foi negado acesso à declaração por conflito de interesses do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, entregue para assumir a pasta. São alguns exemplos aí de sigilos, de falta de transparência desse atual governo. Boa noite. Boa noite, Paulo Augusto. Boa noite, Constantino. Seja bem-vindo. Silvio, a todos que nos acompanham. A hipocrisia, a graça. O Constantino já fez menção, mas eu vou num ponto que talvez seja para frisar, na verdade. O dinheiro que a Janja gasta nessas viagens é público. E se não é público, vem de alguma outra forma, que também precisa de explicação. Qual o sentido de manter isso em sigilo? Vamos imaginar que seja dinheiro público, que seja um gasto que vem ali da presidência, do gabinete da presidência, o cartão corporativo da presidência. Por que eu não vou saber quanto se gastou e por que gastou, onde gastou, como gastou? Claro que precisa saber, é dinheiro do pagador de impostos. Mas isso veio por um patrocínio de estatais. Bom, também eu preciso saber. A Janja foi representar o presidente, mas, primeiro, por que ela está representando o presidente se ela não tem cargo público? Bom, e foi em que condições? Também tudo precisa ficar claro. O governo esconde porque, obviamente, a revelação disso tudo seria mais uma série de escândalos de um governo que começou há 2 anos, pouco mais de 2 anos, e não sabe exatamente quando vai terminar, porque não há chance desse governo prosperar. A gente não tem ideias boas no governo. As ideias que vieram até agora são todas ruins. Ou seja, ninguém sabe quando esse governo começa de fato.
muito provavelmente vai terminar muito antes de começar, porque não tem nada. Aí você entende porque ontem nós noticiamos aqui o Gilberto Kassab, um dos políticos mais experientes do país, não pensou duas vezes em dizer que o Haddad é fraco, o ministro da Fazenda, que é apontado pelo Palácio do Planalto como o melhor dos ministros. Imagino que vem dos outros 38, né? Mas vamos lá. E que disse que o Lula não teria condição de vencer a eleição. É que a sucessão de escândalos não para e o governo aumenta. Quando quer esconder, claro que tem coisa muito ruim para ser mostrada. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Seja Paula, nossa chefe. Boa noite, Piotr, meu amigo Constantino, muito bem-vindo sempre. Meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Já começo a pedir desculpas aí pelos sintomas de gripe, hein, que mudam a voz. Hein. O Piotr resumiu tudo. Quem esconde gastos está escondendo crimes ou irregularidades perigosas para quem já é candidato à reeleição. A Janja é o Lula. Ela está escondendo o quê? Eu, por exemplo, ofereço aí a quebra do meu sigilo bancário, façam isso sem problema. Alguém aqui está preocupado com quebra de sigilo bancário? Agora, por 100 anos? Sim. 100 anos, não pode ser nem por 100 horas. Não há motivos para isso. Pode haver o que são crimes a esconder. E gastos ou exagerados, ou, no mínimo, constrangedores e perturbadores para quem está permanentemente em campanha. Não deveria haver isso aí. Eu não sei em que lei isso se apoia, eu não sei quando foi aprovada, mas deve ser imediatamente modificado isso aí, esse quadro. O dinheiro é nosso, como ensina Margaret Thatcher. Ela ensinou. Ela repete que cabe ao governo gastar, né, com competência e com zelo o dinheiro que é nosso. Agora, eles escondem gastos por 100 anos, pois eu já acuso a Janja e o Lula de terem cometido crimes, porque só a presença de crimes justifica essa preocupação de escondê-los por 100 anos.